Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, da PUC Paraná, e o meu objetivo com essa aula de hoje é comentar um pouco da minha tradução do tomo 2 do livro Mundo com Vontade e Representação, que está para ter uma nova edição agora, nos próximos meses, e o meu objetivo é fazer uma preparação desse lançamento com a finalidade de tornar o livro mais conhecido e, de certa forma, procurar despertar o interesse pelos temas. Então, nesse momento, o que eu gostaria de falar, de um ponto de vista um pouco mais genérico a respeito desses complementos, né, o Mundo com Vontade e Representação, traduzidos por mim, e revelar um pouco da riqueza temática que existe neles, né, nesses capítulos desse livro. Então, gostaria de começar comentando sobre a importância do livro no contexto da história da filosofia e especialmente como ele, ao longo desses 200 anos, né, que foi publicada a primeira edição de O Mundo com Vontade e Representação, foi ganhando pouco a pouco importância e aos poucos foi se tornando melhor conhecido, e essa temática foi se desdobrando não apenas no âmbito da filosofia do próprio Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, mas também por intermédio da obra de outros autores que muitas vezes nem parecem sequer estar diretamente vinculados com Schopenhauer. E alguns outros que, sem sombra de dúvida, aparecem com um vínculo ou assumido ou posteriormente identificado como uma possível ou influência ou, enfim, pelo menos uma aproximação com essa obra, como é o caso do Freud e da psicanálise, né? Alguns dos conceitos da psicanálise mais importantes, como o conceito de repressão, o conceito de um inconsciente em conflito por meio da sexualidade, a ideia de morte, a ideia de destrutividade, né, a ideia do mundo pulsional ligado ao psiquismo humano, tudo isso já se encontra na obra de Schopenhauer e especialmente nesses volumes traduzidos por mim exatamente com esse objetivo, ou seja, o objetivo de tornar mais claro para o público o vínculo, se não a influência, pelo menos o vínculo entre as obras de Schopenhauer e Freud. Então, gostaria de comentar aqui especialmente alguns aspectos que eu considero de fundamental importância, que são problemas filosóficos trazidos por Schopenhauer e que depois se tornaram importantes para Freud também. E entre eles, por exemplo, o problema da realidade psíquica. A diferença de Schopenhauer para Kant, por exemplo, está no modo como Schopenhauer entende o problema do entendimento, como que nós captamos a realidade do mundo exterior, por exemplo. E para ele, no contexto, enfim, da evolução, né, do seu pensamento, e que resulta em 1844 nessa obra, que complementa o Mundo com Vontade e Representação, a nossa percepção em si mesma ela não é suficiente para nos fornecer dados que permitam a nós, né, considerar o objeto como realmente existente. Então, a percepção ela nos traz informações, mas ao contrário de Kant, é o entendimento que elabora, né, que tem o refinamento, enfim, a capacidade de fornecer essa realidade psíquica para o sujeito, ou seja, de que existe esse objeto, existe esse mundo, existe essa representação a qual nós parecemos estar vinculados em nossa vida prática, cotidiana, e que a gente não costuma discutir isso cotidianamente. Então, para nós,
o mundo, ele aparece tal como ele é, e seria inclusive um pouco absurdo no cotidiano a gente ficar se perguntando se existe mundo, se o ônibus vai nos atropelar mesmo, se o cachorro está efetivamente latindo. Essa é uma questão filosófica, e essa questão filosófica diz respeito não a crença subjetiva que nós temos de que estamos no mundo e de que existimos nele, mas como que nós podemos efetivamente comprovar essa nossa crença por intermédio de alguma prova objetiva, né? E já desde a filosofia de Descartes ficou estabelecido, né, num contexto idealista, de que nós temos acesso meramente àquilo que aparece na nossa consciência, e que a sustentação dessa consciência numa possível realidade objetiva é contestável de diversas formas, e uma delas é simplesmente a possibilidade de nós estarmos alucinando, possibilidade do delírio, e que é uma coisa que a gente conhece efetivamente e que nós geralmente atribuímos a determinadas pessoas, mas nós não paramos para pensar que tudo que existe na nossa consciência pode estar em questão a cada momento. Então, por nós estarmos olhando o mundo de uma perspectiva determinada, de um determinado ângulo, influenciados por determinados pensamentos e por determinadas concepções anteriores a respeito da vida e, enfim, do que significa o mundo. Então, essa seletividade da nossa consciência é um pressuposto que muitas vezes a gente não analisa, a gente não considera quando pensa e quando permanecemos diante de objetos determinados. Isso vem a ser muito importante depois para a psicanálise, porque Freud percebeu, mediante a escuta clínica, no consultório dele, que muitas vezes aquilo que é apresentado pelos pacientes dele, era apresentado, não correspondia precisamente aos fatos observáveis, ou seja, a experiência contestaria essa percepção dos pacientes, muitas vezes influenciados pelo desejo, por uma fantasia. O que é trazido para a psicanálise não corresponderia diretamente, então, a uma realidade objetiva. E ele chama essa realidade do paciente, que está vinculada parcial, ou às vezes até mesmo completamente a uma fantasia, de realidade psíquica. Isso aparece de inúmeras formas. Por exemplo, uma das formas mais flagrantes de como que funciona a nossa realidade psíquica está no devaneio. Num livro chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud tem a descrição, né, de uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma entrevista de emprego e, enquanto caminha até o local onde vai fazer essa entrevista, já se imagina, de alguma forma, sendo admitido no emprego, conhecendo a filha do patrão, que ele sequer sabe se existe ou não, casando com ela e herdando a própria empresa. Isso tudo antes de fazer a própria entrevista de emprego. Então, é um dos exemplos pelos quais a gente pode entender como essa realidade psíquica atua no âmbito do psiquismo humano e de que forma tudo isso pode, de alguma forma, afetar a nossa objetividade. Tudo isso já existe para Schopenhauer, e ele já em 1844 fala coisas semelhantes, no sentido de que é o nosso entendimento, na verdade, que elabora a nossa percepção e a transforma em algo compreensível no espaço e no tempo, ou seja, transforma aquilo que são meros dados sensoriais em causalidade, né, naquilo que existe sob o efeito da ação mesmo
dos diversos objetos sobre o sujeito e, enfim, e o próprio sujeito colocado também como objeto para si mesmo. Porque nós temos essa peculiaridade, né, em relação ao nosso psiquismo. Nós estamos num ponto privilegiado em relação ao qual tanto o mundo é objeto para o nosso entendimento, quanto nós mesmos. Só que isso é uma coisa que apresenta uma certa dificuldade de conhecimento, porque justamente o nosso conhecimento do mundo interno, ele é perturbado pela existência de algo que não é simplesmente objetivo, que é profundamente subjetivo, que é o nosso sentido interno, que capta o quê? Capta aquilo que ele chamou, não de representação, mas que ele chamou de vontade. A vontade, enfim, se refere à nossa sensibilidade, através desse nosso entendimento, através do nosso sentido íntimo, do nosso mundo afetivo, emocional, enfim, das possibilidades que nós temos, por exemplo, de aprovar ou desaprovar algo que está diante da gente, a possibilidade da gente querer ou não querer, ou de nos tornarmos indiferentes a algo. É isso que a gente percebe no nosso íntimo, afora o fato de nós estarmos no mundo, que é uma coisa que a gente precisa primeiro construir. Essa nossa percepção de estar no mundo, ela é intermediada pelo próprio amadurecimento do organismo, pela aquisição de linguagem, pela experiência no mundo. É isso que vai tirando o bebê, de certa maneira, desse aprisionamento numa condição de impossibilidade de atuar conforme o entendimento. E à medida que esse entendimento vai se formando lentamente, através de um processo tanto de amadurecimento físico quanto psíquico, há maior distinção entre o dentro e o fora, e entre aquilo que é um sujeito e os objetos, ou seja, tudo aquilo que existe como representação para um sujeito que conhece. Então, essa representação, na verdade, é a relação do sujeito com o seu objeto, como ele é construído internamente, e não como no caso de Kant, como algo que supostamente existiria fora do sujeito. Então, o objeto, na verdade, apesar dele se referir supostamente a algo que está fora, na verdade, ele é algo que é indissociável do sujeito como representação para um sujeito que conhece, né? Então, essa outra coisa que estaria dentro da gente, e que nós somos essa coisa, assim como o próprio mundo que é a vontade, ela seria percebida mais nitidamente, precisamente no nosso próprio corpo, que é a fonte de todas essas sensações, dessas afecções, dessas emoções, desses sentimentos, que não se relacionam propriamente com o conteúdo da percepção como objeto, mas sim como algo que nos afeta e que nos faz justamente ou olhar com mais objetividade ou com mais subjetividade os próprios objetos. Então, quanto mais afetados pelo nosso próprio querer, mais nos direcionamos frente ao mundo externo de um modo ou de outro. E a objetividade é muito difícil de se obter nesse contexto, porque nós somos como que manipulados desde dentro, através de cordões invisíveis, né, por essa vontade, por esse querer inconsciente. E aqui é uma questão que realmente interessa muito a psicanálise, né? Essa ideia de um querer inconsciente, que é basicamente uma medida de interesse que nós temos em relação às coisas e que nos faz, por exemplo, distorcer os objetos de acordo com o nosso interesse. Na medida em que nós queremos a coisa de um jeito, elas são de um jeito. A não ser em casos onde as coisas sejam indiferentes. Ou, num caso muito específico, que é a contemplação estética, no qual, para Schopenhauer, há como que
aquietar dessa sensibilidade nossa, do nosso querer interno, e a gente consegue contemplar as coisas com maior objetividade. E a figura, né, que conseguiria isso com maior distinção é o que ele chamaria de gênio, né, que tem uma força de conhecimento superior ao indivíduo comum, justamente porque ele consegue olhar as coisas de modo mais desligado, mais desconectado da sua própria natureza íntima como um querer determinado. Então, naquele momento da contemplação estética, como que se esquece de si mesmo e passa a olhar as coisas não mais naquilo que elas dizem respeito ao interesse, uma coisa que é aprovada ou desaprovada, mas ela é olhada em si mesma, objetivamente, enfim, como algo da natureza humana, como algo que diz respeito ao mundo, à humanidade, mas não diretamente ligado ao indivíduo. Essa conexão do indivíduo com seu próprio querer seria então aquilo que normalmente nos traria a condição subjetiva da qual a gente dificilmente consegue se livrar e que permeia também o nosso interesse pelo conhecimento de um modo geral. E apenas em casos muito específicos, como no caso da contemplação artística, ou em relação a coisas que nós somos indiferentes, é que a gente conseguiria ter um grau de objetividade maior. Essa possibilidade, né, de objetividade, ela é ainda uma construção, ela aparenta mais semelhança com uma figura, por exemplo, de uma metáfora, do que propriamente com a ideia de que aquilo seria o objeto em si mesmo, pois esse objeto em si mesmo a gente nunca tem acesso. Mas é como que a metáfora do mundo, independente do nosso desejo. Há questões em relação a isso, por exemplo, de que essa pretensa objetividade, né, alcançada através desse olhar da contemplação artística, seria ainda, de alguma forma, um olhar interessado, muito embora não necessariamente interessado naqueles objetos comuns do querer. Então seria um desejo pelo próprio objeto da arte, pela própria contemplação, mas ainda assim um desejo, ou seja, o querer ainda estaria vinculado e nós seríamos sempre subjetivos. Por isso que ele fala que o querer desaparece da consciência e nós contemplamos os objetos em si mesmos, como eles são. Isso não quer dizer que, ao desaparecer da consciência, nós ainda não permaneçamos, de algum modo, vinculados ao nosso próprio desejo. Então, é preciso guardar uma certa ressalva desse aspecto da nossa possibilidade de contemplação, nesse caso, o que ele chama de contemplação desinteressada. E essa ressalva que eu fiz, ela está embasada especialmente em 2 capítulos desse livro, traduzido por mim, que são o capítulo 19, que fala sobre o primado da vontade na nossa autoconsciência, e um outro que trata da metafísica do amor sexual. No capítulo sobre o primado da vontade na nossa autoconsciência, ele desenvolve 12 argumentos para mostrar como a gente, por mais que o nosso intelecto seja poderoso, enfim, nós temos uma capacidade intelectual superior de alguma forma, em qualquer circunstância, a vontade é aquilo que é primordial, e o intelecto, como qualquer coisa física, e esse é o ponto principal que está em questão, o intelecto, como qualquer coisa física, ele está sujeito a interrupções, ele está sujeito a falhas, ele está sujeito ao engano, e no mais das vezes ele serve justamente como uma espécie de babá da vontade, do nosso querer inconsciente, trazendo, né, tendo a função prática, ou seja, nossa racionalidade na verdade é instrumental
desse ponto de vista, esse intelecto ele tem a função prática de trazer os objetos para a satisfação da vontade. Então ele não serve originalmente para se destacar da vontade, para se separar dela, mas serve justamente para trazer as coisas que o nosso desejo precisa, nosso desejo solicita. Isso consciente ou inconscientemente. Então, muitas vezes, quando as pessoas discutem, quando as pessoas argumentam e utilizam pontos de vista unilaterais, as pessoas não percebem que estão fazendo isso, justamente porque a vontade, como ela é aquilo que é originário, ela está o tempo inteiro, constantemente, ativa e quer aquilo que quer e não aquilo que não quer. E o intelecto tem que dançar a música da vontade. Ou seja, ele não é independente, ele não tem essa possibilidade de se desconectar completamente, a não ser em circunstâncias muito particulares. E ainda assim, o que acontece é que a vontade não desaparece em si mesma, mas ela desaparece apenas da consciência. Há ainda uma outra ressalva, né, colocada no capítulo sobre a metafísica do amor sexual, que é justamente a sexualidade como ponto certo da existência, né? Quer dizer, como foco da existência. E nesse foco da existência está justamente a ideia da manutenção da própria espécie através da reprodução. A sexualidade, então, nesse contexto, ela surgiria em cada pequena coisa da nossa atividade. Então não existiria apenas um interesse de um modo geral, mas todo esse interesse que nós temos nas coisas, no fundo, ele seria basicamente tendo como foco originário a própria satisfação sexual, independente da nossa idade, independente da nossa capacidade reprodutiva, do amadurecimento, do envelhecimento. Tudo se resumiria, no final, à satisfação da sexualidade ou algo que gira em torno disso, dependendo da nossa idade. Por exemplo, não se espera da criança que ela reproduza, mas essa sexualidade já existe nela, por exemplo, através de um amor pelas guloseimas, pelos doces, por exemplo. Então, a manifestação da sexualidade infantil não seria através de uma sexualidade genital, mas já existiria justamente através desses elementos nos quais se baseia o interesse da criança. E, novamente, aí tem uma ressalva dada por Schopenhauer na capacidade, né, que a criança tem, intelectual, maior, de se separar desses alvos, de ter uma curiosidade intelectual mais intensa que o adulto, o que de certo modo, e o fato da sexualidade ainda não estar desenvolvida do ponto de vista de focar na nossa vida amorosa, mas sim estar direcionada para esses objetos do intelecto, o que produziria na infância um momento mágico da vida, um momento onde a experiência da própria contemplação da existência, da própria vida como um todo e a curiosidade pela vida como um todo substituiria esse interesse sexual determinado, por exemplo, por alguém por uma outra pessoa ou algo do gênero. Isso seria algo bem mais bem menos sofrido, né? Porque não estaria ligado à ideia de posse e à ideia de efetivamente a gente ter a realização sexual, né? Isso já na vida adulta se torna mais problemático, porque tudo daí gira em torno da sexualidade e da nossa realização sexual. Inclusive toda a nossa vida profissional, todos os interesses que nós temos na vida adulta, para o filósofo estariam vinculados, pelo que ele diz nesse capítulo, tudo se resume ao encontro amoroso, a possibilidade
de facilitar e proporcionar esse encontro amoroso e a posse do objeto amoroso. E depois, na velhice, como que uma retomada da infância, justamente pela decrepitude, pelo afastamento da pessoa desses objetos da sexualidade. Ele então novamente dirigiria, na medida em que ele tivesse um mundo interior rico, essas possibilidades para o mundo espiritual, para a leitura, enfim, para os bens ligados ao espírito e não mais ao corpo. Então, na medida em que uma pessoa não tivesse desenvolvido essa relação de modo muito conveniente, ela tem uma velhice difícil, vazia, seca e, enfim, tem maior dificuldade de viver essa etapa da vida justamente pela falta desses objetos que possam substituir o objeto amoroso. Então isso mostra para ele, né, para o filósofo e para nós, o vínculo estreito que o ser humano, que a pessoa tem com seus próprios objetos de interesse, e que esses objetos de interesse, na verdade, são sexualizados. Então não é a sexualidade que é um objeto de interesse, mas sim todos os objetos de interesse que são sexualizados. E aí há novamente uma grande proximidade de Schopenhauer com Freud, exatamente a acusação, né, feita a Freud de que ele vê sexualidade em tudo. Na verdade, Freud se defende falando desse conceito ampliado de sexualidade que existe na psicanálise, que não é necessariamente uma sexualidade genital. E nisso existe a abordagem, por exemplo, da sexualidade infantil também, que na psicanálise é desenvolvida de modo bastante precoce, já em 1905, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que é um dos livros que o Freud mais modifica ao longo da sua carreira como psicanalista, o que mostra o interesse que essa obra tem, central, né, no âmbito da psicanálise freudiana. E isso, obviamente, é algo que a gente pode remeter também à obra de Schopenhauer da mesma forma. Então, todas as relações humanas são intermediadas pela sexualidade. E isso, ao invés de ser algo alegre, algo benéfico, na verdade nos traz grande sofrimento. E essa é digamos assim, um dos aspectos desse conhecimento do nosso sentido interno, através do qual a gente identifica essa vontade, esse querer, esse desejo, que nos levaria, então, a uma concepção moral do mundo, né, que é o que justifica verdadeiramente a gente pensar em termos de moralidade. Na própria concepção do livro, que é um livro complementar ao livro original Mundo com Vontade e Representação, de 1818, que saiu com data de 1819, essa segunda edição, que tem os complementos, de 1844, ela já nos traz, tanto na primeira quanto na segunda, um quarto livro, onde as complicações relacionadas ao desejo são evidenciadas de tal forma que Schopenhauer constrói um quadro do mundo onde o desejo jamais pode ser satisfeito. E essa impossibilidade de satisfação ou constante ou permanente dos nossos desejos, e ele até diz que para cada desejo satisfeito há 1000 outros que não são, né? É isso que configuraria basicamente a figura do sofrimento na nossa existência. Porque apesar de nós perseguirmos durante toda a nossa vida a felicidade ela é mais constituída de momentos efêmeros do que propriamente de algo que possa permanecer. E o que nós desejamos, em geral,
que nós sempre desejamos é a ideia da permanência, da felicidade. Ou nós não encontramos o objeto, ou se nós o encontramos, nós o perdemos. E se nós não o perdemos, nós nos acostumamos a ele. De tal forma que o que sobrevém à alegria não é uma outra alegria, mas sim o tédio. Então a vida seria um pêndulo que oscilaria entre o sofrimento e o tédio, passando no meio por momentos de felicidade. E a felicidade não é uma coisa que você conquiste de uma vez por todas, mas ela é feita de momentos. E isso geraria um déficit na vida, que é descrito por ele assim: a vida é um negócio que não cobre os seus custos. Ou seja, ele faz uma metáfora comercial. É como se nós sempre estivéssemos endividados na existência. E tudo aquilo que se relaciona aos nossos alvos está ligado à ideia do efêmero, do transitório e da impossibilidade, na maioria dos casos. Isso, ao longo do tempo, ao invés de melhorar, só piora, porque nós envelhecemos. E com isso a gente tem a necessidade também, além de conviver com essa flutuação da satisfação dos nossos desejos, também encarar uma coisa um pouco mais complexa e que no final nos leva à própria vida, que é o sofrimento ligado ao envelhecimento. E de um ponto de vista moral, como eu estava comentando antes, o que nós temos aí? Nós temos a situação do que seria efetivamente, né, um consolo para a nossa existência. Esse consolo não estaria na nossa individualidade, mas justamente no fato de que a vontade que existe em nós é a mesma vontade que existe em tudo, e essa vontade é imperecível. O que perece, na verdade, é apenas o ego, apenas o eu individual, apenas essa unidade formada pelo nosso entendimento, né, que considera as coisas como objetos para um sujeito que, em grande medida, é ilusório. Então, a superação dessa ilusão do eu permitiria a nós um consolo para a existência difícil e atormentada que a gente vive, e para a perda dessa própria existência que se configura na morte. Então, a morte é considerada por Schopenhauer como um ciclo complementar ao ciclo da própria existência. Fora da nossa identidade individual, a vida e a morte são dois opostos complementares. E cada vez que nasce um indivíduo, a própria vontade é o que se apresenta em cada um deles, né, mediada, enfim, pelo intelecto e pelas suas formas, o espaço, o tempo e a causalidade. Então é isso que permite que, simultaneamente, a gente considere a vida do ponto de vista da individuação, ou seja, do ponto de vista de um sujeito para o qual existem objetos, e, por outro lado, transcendendo a isso, indo além dessa nossa existência individual, que a gente compreenda que nós somos como que um brilho no poente, como uma gota da cachoeira da vida da humanidade, e que é uma vida que na verdade se renova em cada indivíduo. E isso seria, na opinião do filósofo, um consolo metafísico. Por outro lado, a própria vida é considerada por ele de um outro ponto de vista também moral, que é a necessidade que já está na própria vontade de afirmar ou negar a existência. Normalmente, a ideia de negar a existência é algo antinatural. E mesmo a ideia do suicídio, ele considera um derradeiro ato de afirmação da vontade, e não uma negação da vontade. A verdadeira negação da vontade está na figura da decepção da vontade em relação a si mesmo, em relação ao próprio desejo. E como que um recuar do desejo
no âmbito da própria existência. É como que uma luz que, com a compreensão enfim, de como as coisas são vãs e como cada desejo no final é negado e como cada satisfação é efêmera, a compreensão de que essa própria busca resulta em nada. E essa compreensão não é uma compreensão do ego, não é uma compreensão do eu, é uma compreensão do próprio querer. O próprio querer se retira dos objetos. Essa é uma questão muito polêmica que existe na filosofia de Schopenhauer, e foi por aí que grande parte das filosofias de caráter existencial que sucederam ao próprio Schopenhauer, especialmente Nietzsche, né, trafegaram, né, e se posicionaram muitas vezes de modo muito diferente, talvez até mesmo não compreendendo o que isso significa para Schopenhauer. Basicamente, a negação da vontade, ou seja, a autonegação da vontade, né, a autodecepção da vontade, não é uma coisa que se atinja propriamente porque se quer, mas é uma coisa que se compreende da própria existência e há uma espécie de recuo, um tanto, talvez a gente possa chamar de melancólico, dessa força desejante, e o que proporcionaria um outro estágio espiritual para o ser humano, e seria o ambiente próprio dessa ética da negação da vontade. Então, não há nenhuma prescrição de que a gente deveria negar a existência, mas uma compreensão de que todos esses alvos ligados ao nosso querer individual são alvos efêmeros, e disso resultaria uma retirada de investimento, diria Freud, dos objetos. E isso não de cada objeto específico, mas de todos os objetos de um modo geral. Isso seria aquilo que seria sustentado, por exemplo, pelo asceta. Schopenhauer não conhece isso pessoalmente, ele apenas fala sobre isso como uma possibilidade, né? O que ele diz em relação à nossa existência comum é justamente o contrário, que nós permanecemos atados a ela, invariavelmente, exatamente pelo desejo. No entanto, a afirmação do desejo, né, mediante o conhecimento de todas essas dificuldades inerentes à própria existência, seria então um ato heróico. Só uma pessoa efetivamente dotada da capacidade de ser heróica afirmaria a existência de modo pleno, considerando esses aspectos, né, que produzem em nós a decepção. Então essa relação, por mais que nós consideremos as coisas de um modo diferente, por exemplo, Freud, num texto chamado Transitoriedade, ele nos fala de um poeta chamado Rilke, que na verdade ele não nomeia no texto, mas que a gente sabe que é o Rainer Maria Rilke. Ele fala que esse poeta, caminhando com ele diante de uma manhã primaveril na Áustria, com a natureza exuberante, não parece muito satisfeito. Então, ao indagar por quê, o poeta diz assim para ele, que é porque toda essa paisagem exuberante, né, vai desaparecer quando chegar o inverno. Então ele antecipa, também de modo algo melancólico, aquilo que não está presente diante dele, e tem, de alguma forma, essa compreensão schopenhaueriana da existência. Freud vai contrapor a isso a ideia de que a transitoriedade não é algo que diminua o valor da existência, mas sim aumenta esse valor. Então são modos de encarar a mesma coisa que muitas vezes, partindo da mesma constatação, atribuem
valores muito diferentes àquilo que se constata, né? Então, o que eu procurei fazer aqui nesse momento foi transmitir algumas questões gerais relacionadas a essa filosofia do Schopenhauer, especialmente no que concerne a minha tradução dos complementos ao mundo com vontade e representação, de 1844, preparando o terreno para algumas considerações mais específicas que serão feitas em aulas posteriores. Considerações a respeito da questão da sexualidade, das relações do nosso intelecto intuitivo com a racionalidade, das relações da sensibilidade com o entendimento e muitos outros temas como esses. Então, espero que tenham apreciado essa nossa aula e que tenha despertado suficiente interesse para que vocês acompanhem as próximas. Muito obrigado.